A partir de agora, Verdade em Foco. Assuntos polêmicos sendo tratados à luz da Palavra de Deus. O tema de hoje, no quadro Verdade em Foco, é o seguinte: anjo da guarda, cada pessoa tem o seu? E esse tema, ele foi disponibilizado porque uma amiga, ela nos enviou um e-mail nos fazendo esta pergunta. E no e-mail ela perguntou da seguinte forma: desde que eu era criança, fui ensinada que tenho um anjo da guarda me protegendo o tempo todo. Porém, hoje já sou bem crescidinha e eu gostaria de perguntar se a Bíblia Sagrada confirma este fato. Desde já, agradeço pela atenção. Bem, quero agradecer a participação da amiga no nosso programa, fazendo essa pergunta tão importante. Nós temos um respeito muito grande pelos nossos ouvintes e, na medida do possível, nós vamos esclarecendo essas questões, tentando responder às dúvidas e esperamos estar à altura para poder atender a expectativa de todos. Mas eu já quero adiantar para a nossa amiga ouvinte que a resposta à pergunta dela é não. A Bíblia não afirma que cada pessoa tem um anjo pessoal lhe guardando e lhe protegendo. A Bíblia não apoia em nenhum texto dentro de toda a Sagrada Escritura essa ideia de que uma pessoa, ao nascer, ela já recebe de imediato um anjo da guarda, um anjo pessoal, que o acompanha ou a acompanha durante toda a sua vida. Mas aí surge uma dúvida. Se a Bíblia Sagrada ela não afirma essa ideia, ela não confirma essa ideia, então de onde surgem essas lendas? De onde surgem esses costumes que nós aprendemos desde a nossa infância? Bom, a verdade é que a Bíblia Sagrada fala sim muito sobre anjos, muito. Mas não de um anjo pessoal, isso a Bíblia não fala. Mas existem textos que as pessoas gostam de deturpar para dar embasamento a esse tipo de filosofia. E eu separei aqui alguns versículos para nós podermos meditar. O primeiro está no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 23, no versículo 20. Você pode até acompanhar aí através da sua Bíblia, sendo Bíblia católica, sendo Bíblia evangélica, sendo Bíblia de Testemunho de Jeová, não importa, a Bíblia é uma só, não é? A linguagem muda um pouco, algumas mais atualizadas, outras menos atualizadas, não se submeteram às correções ortográficas, mas, do modo geral, as Bíblias são iguais. Então, no Êxodo, versículo 20 do capítulo 23, diz assim, olha: Deus promete a posse da terra. Versículo 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome.
Então, esta passagem da Bíblia, ela que nós lemos em Êxodo, ela fala a respeito de um anjo que Deus estava escalando para acompanhar o povo na trajetória até a terra prometida. Eles estavam saindo do Egito, estavam caminhando para fora do Egito, e Deus havia prometido que eles iriam herdar a terra que mana leite e mel, a terra onde se estabeleceria o povo hebreu e de onde nasceria o povo de Israel, as 12 tribos, né? A nação de Israel. Então Deus falou para eles que ele iria determinar que um anjo fosse à frente e que as pessoas deveriam ouvir, porque aquele anjo estaria ali em nome de Deus, estaria ali para fazer prevalecer a vontade de Deus. Então, esse texto, ele fala assim, que Deus destacou esse anjo, mas não fala que era um anjo para cada pessoa, não é? Bom, tem um outro texto também, muito conhecido, muito inclusive, que é o Salmo 91, não é? O Salmo 91, que é o Salmo da proteção divina. Inclusive, muitos, principalmente os irmãos católicos, eles costumam deixar a Bíblia aberta neste salmo, porque é um salmo da proteção. Claro, a gente sabe que o que protege não é deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Quem protege é Deus, não é? E o que o salmo ensina isso, que a nossa proteção vem de Deus. Não é que a Bíblia protege. A Bíblia ensina a compreendermos que Deus nos protege, que é o relato do Salmo 91. Mas, especificamente, no versículo 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. Para as pessoas que não sabem, este salmo ele está falando sobre a proteção que Deus daria a Jesus. Tanto que se você ler Mateus capítulo 4, você vai observar que as mesmas palavras usadas no Salmo 91 estão sendo usadas em Mateus capítulo 4, quando da ocasião em que Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto. Essas mesmas palavras foram ditas pelo próprio diabo para Jesus. O diabo falou assim: não está escrito que aos teus anjos ele dará ordem a teu respeito para que não tropeces em alguma pedra? Então, o Salmo 91, ele está basicamente falando a respeito da proteção que Deus daria ao seu filho na ocasião da passagem dele por esse mundo, não é? E fala que Deus dá ordem aos seus anjos, plural e não singular. Ou seja, de novo, nós observamos que não há um anjo específico para cada pessoa, não é? E tem ainda mais um outro versículo que eu quero ler, aqui mesmo em Salmos, no Salmo 34, se você quiser também abrir a sua Bíblia, Salmo 34, eu quero ler com você o versículo, deixa eu encontrar aqui, o versículo 7. Olha só. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então vê que fala que o anjo, nesse caso está falando do singular, o anjo do Senhor se acampa ao redor, não é? Dos que o temem. Então, no plural agora. Então, nós vemos, em alguns casos, o anjo no plural e a pessoa no singular. Agora nós estamos vendo o anjo no singular e as pessoas no plural. Então, de novo, não há um anjo específico para cada pessoa. E para terminar, eu queria ler a última passagem agora. Lá no Novo Testamento, bem lá no finalzinho da Bíblia, para você ganhar tempo, no livro de Hebreus. Tem o livro de Hebreus e depois de Hebreus tem o livro de Tiago. Então, o livro de Hebreus fica também depois do livro, né, de Tito, Filemon e Hebreus. Então tem Tito, Filemon, Hebreus e Tiago. Hebreus, então, fica fácil de você encontrar agora. E no primeiro capítulo de Hebreus, Hebreus capítulo 1, no versículo 13,
vem um esclarecimento muito importante. E esse eu faço questão que você leia comigo. Hebreus 1, 13 e 14. Porque esse versículo, ele vai nos esclarecer qual a função dos anjos no plano de Deus em favor do seu povo. Olha que bacana, muito esclarecedor. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Olha que coisa maravilhosa, não é? Muito esclarecedor. O autor, ao livro de Hebreus, foi muito feliz ao fazer esse esclarecimento para nós, porque fica muito claro agora nós compreendermos o porquê dos anjos. Os anjos são espíritos, então nós não podemos vê-los. São espíritos ministradores que ministram diante de Deus, estão a serviço de Deus em favor daqueles que estão caminhando para a salvação, não é? Aqueles que irão herdar a salvação. Olha que bacana. Quando você, amigo, amiga, entrega a sua vida para o Senhor Jesus, quando você entrega o teu coração para Ele, quando você, ao ouvir o Evangelho, falando a respeito da obra do Calvário, do sacrifício de Jesus na cruz por nós, o sacrifício de expiação, não é? Ele fez a expiação, Ele trocou de lugar conosco. E você, ao ouvir o Evangelho, você descobre o grande amor de Deus e entrega a sua vida para Ele. Então, você agora faz parte daqueles que estão caminhando em direção à salvação. Aqueles que estão herdando a salvação, não é? E para estas pessoas, como Deus preza e como Ele zela pela salvação dos seus filhos, então Deus destaca que anjos estejam ministrando por esse povo. Então, há uma garantia de que os anjos nos guardam e nos protegem, que os anjos são enviados por Deus em determinados momentos da nossa vida, para que nós possamos nos livrar do mal, desviar do perigo e não coloquemos a nossa salvação em risco. Então, os anjos são enviados para nos proteger, nos guardar de todo perigo, nos guardar de todo mal, evitando assim que nós nos desviemos do caminho da salvação. Então, há anjos trabalhando por nós, há anjos trabalhando em nosso favor. Que bacana, né? Mais uma vez, o grande amor de Deus sendo revelado por nós através da sua obra, não é? E talvez surja aqui uma pergunta para nós concluirmos, né? Talvez surja uma pergunta: pastor, se os anjos trabalham em nosso favor, como devemos orar? É fácil. É fácil. Por exemplo, você pode orar assim, você vai viajar, você vai pegar a estrada, você pode orar da seguinte forma: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, proteja a minha viagem. Envia os teus anjos à minha frente para me livrar de acidentes, de roubos, de assaltos. Coloca os teus anjos, meu Pai, protegendo a minha casa enquanto eu estiver fora. Meu Deus, dê ordem aos teus anjos para que proteja o meu filho lá na faculdade, o meu marido no local de trabalho. Meu Deus, envia os teus anjos para guardar a nossa igreja. Envia os teus anjos para guardar o pastor, a sua família. Então, existem muitas formas de nós orarmos, mas um detalhe: nunca devemos falar diretamente com o anjo. Por exemplo, anjo, por favor, faça isso para mim. Não. Os anjos trabalham em nosso favor debaixo do ministério de Deus. Então, Deus dá ordem aos seus anjos para que nos livre. Então, nós não podemos nos dirigir diretamente ao anjo, mas nós devemos orar a Deus em nome de Jesus para que Ele envie os anjos para trabalhar em nosso favor. Tá bom? Bom, eu acho que agora ficou bem esclarecido, né? Nós não temos um anjo particular. Mas saiba de uma coisa: temos muitos anjos trabalhando por ordem de Deus para que nós alcancemos
a nossa salvação, para que nós que somos salvos hoje possamos caminhar em segurança rumo ao reino eterno do nosso Deus, tá bom? Obrigado pelo carinho da sua atenção, obrigado à amiga que fez a pergunta, tá bom? E o nosso programa está sempre à sua disposição. Espero ter lhe ajudado e lhe orientado e tirado as suas dúvidas. Bom, amanhã voltamos aqui no nosso programa para mais um quadro Verdade em Foco. Em casa, no passeio ou no trabalho. RádioIGV.net. Sua companheira de todas as horas.